Posso? De memorização ainda não. Você já fez teste de memória, Daniel? Não do curso. Então, mas você já fez assim algum tipo de, talvez, de algum livro de psicologia cognitiva, né? O pai da psicologia cognitiva aí é o Ebbinghaus, né? Ele escreveu alguns livros em 1749 e ele é famoso até hoje, né? Porque ele ensina, ele fala sobre curva do esquecimento, ele fala sobre a tal memória de curto prazo, a tal memória de longo prazo, que é o que todo mundo até hoje fala, né? Então, ele Uhum. foi um dos precursores. Claro que veio o behaviorismo, né, com Pavlov, com Skinner, né, e veio outras, né, psicologias comportamentais, a lei do reforço, Piaget, né, que fala sobre o desenvolvimento da inteligência, né, desde o nascimento as fases da criança, né, enfim, a fase oral, enfim, aquela coisa toda ali de Piaget. E muitos outros, Montessori, etc. e tal, né? Mas você fez teste de QI, alguma coisa assim? Já fez teste por Mensa? Nunca fiz um teste muito específico, sabe? Direcionado, assim. Eu faço coisas Você no conhece, geral. você conhece o Mensa? Não conheço. O Mensa é um grupo mundial, né, de pessoas superdotadas. Hum, Então, eu não quis, né, porque é o grupo, né, estereotipado do nerd. Aí eu não queria passar nesse teste para não ser considerado um deles, né? Porque nerd antigamente era pejorativo, hoje não, né? Hoje já é bonito. Mas há 20 anos é um atrás, mérito. né, ter QI alto, né, não era Uhum. legal. O bom era se você jogasse basquete, futebol, né, vôlei ou tocasse pelo menos um violão. É ou não é? Bacana. Bom, o instrumento eu acho que é bacana ainda. É, um violãozinho, né? Na minha época, né, 20, 30 anos atrás, era muito bacana quem tocava um violão. Fazia muito amigo. Mas hoje não, hoje na concorrência, quando a pessoa tem capacidade de aprender, ela se destaca. Tá, mas o que você fez, como é que foi o teste que você fez? Não foi nada muito específico, é mais de questão de memória a curto prazo e de retenção, né? É aquele famoso psicotécnico? Não, psicotécnico eu fiz na questão da carteira, né? Na direção, só que Você foi pontua mais. alto no psicotécnico? Raciocínio Oi? lógico? Você Não, faz muito bom? fui muito bem, aham. Eu Foi? tirei nota máxima nele, no que eu fiz no meu município, Isso. O só nosso que teste de... Sim, pois não, desculpa. o meu testezinho foi mais assim, é um teste mais de ativação, coisa assim. A gente estava numa aula de neurologia, o pessoal fez tipo uma dúvida, mas não é nada muito Isso. O protocolar. nosso teste ele é muito simples, mas ele é muito real. Assim, ele revela com muita precisão. E é interessante que eu já tive a oportunidade de testar pelo menos aí 400 mil pessoas, né? Na leitura dinâmica, a gente já fez mais de 1 milhão de testes. Mas esse de memória, apesar de ser um teste feito com palavras, ele também serve, por exemplo, memória para texto. Sabe quando você fez aquele teste de leitura dinâmica? A Uhum. maioria memoriza de 15% a 35%. Você lembra quando você memorizou? Na primeira vez deu até inquantificável, né? Que a gente teve que fazer, que deu menos de 20. Olha Agora, aí, tá vendo? a- E, por incrível que pareça, esse teste de memória também revela uma percentagem parecida, né? uhum, Mesmo com uma outra coisa, por exemplo, texto é diferente de palavras. Mas quando eu faço o teste com frases, palavras estrangeiras, números, tabelas, né? uhum. Ele também tem mais ou menos o mesmo retorno. Então, ou seja, eu uso esse como modelo porque ele identifica os diferentes módulos de memória, inclusive retenção de leitura. Bacana. Então, é claro que ele pode estar um pouquinho mais alto, né, pela expertise, pelo seu treino de já estar fazendo leitura ativa, né? Lê, Uhum, depois explica, lê, explica. Então, como é que funciona o teste? Eu falo 20 palavras, uhum. você se concentra e tenta gravar. Ok. Não anota, e aí vamos ver quantas ficam. Uhum. Então, são elas. Preparado? Tem papel e caneta aí? Mas não pode anotar? Ah, não, depois do teste, aí nós vamos ter que anotar. Ah, sim. Uhum. Ok, depois. Agora não, só depois. Então, as palavras são, né? Hum. Livro, cinzeiro,
vaca, casaco, fósforo, gilete, maçã, bolsa, persiana, frigideira, relógio, óculos, maçaneta, garrafa, minhoca, vassoura, tijolo, balde, rosa, lixo. Uhum. Falei 20. Agora sim, né? Agora você vai colocar no papel, mesmo que fora da ordem, as palavras que ficaram na tua cabeça. Uhum. Quando você entender e colocou tudo que sabia, aí você me avisa, olha, acho que eu terminei aqui. Uhum. Deixa eu ver aqui. Uhum. Tá, quantas tem aí? Acho que deu muito pequeno, deu 7. 7 de 7. Considerando que são 20, cada uma vale 5%. Uhum. Quais são as 7? Coloquei livro, cinzeiro, cavalo, vaca, maçã, vassoura e girassol, agora eu fiquei na dúvida. Então, girassol nem cavalo tem, né? Nem cavalo tem, ixi. Então já foi 2 errados, velho. Então, tem 5. 5 deu um quarto, 25%. Exatamente. Você vai colocar, ó, teste de memória, é bom não perder, né? Todo teste inicial extremamente importante, o bom é memorizar. Uhum. Então, seu teste inicial foi 5 de 20, Uhum. ou seja, 25%. Você viu que bateu, né, com a maioria dos testes que eu faço de leitura também? Uhum. Então, mesmo dando um texto e depois fazendo 10 perguntas, geralmente dá isso. Caramba. Não é Uhum. legal? Ou seja, Pois é. mesmo sendo palavras fáceis, tá? Se eu falasse Uhum. para você 20 frases, ia dar 25%, mais ou menos. Se eu falasse 20 palavras em vários idiomas, ia dar mais ou menos isso. Se eu Uhum. falasse, enfim, qualquer coisa, né? Um nome e a carinha de 20 pessoas, para você tentar memorizar a carinha com o nome, depois eu virava a folha e desse só as carinhas e pedisse para você colocar o nome embaixo, ia dar quase a mesma coisa. Uhum. Tá bom. Só que 25% significa o quê? Significa que, metodologicamente falando, é muito pouco. Uhum. Você imagina, né? Você paga lá um seminário, né? Um congresso de medicina, na área que você quer fazer residência, né? Psiquiatria. Né? Está fazendo, aliás, né? Tô, Aí, tô, tô prestando para fazer. isso. Aí você paga lá, é caro, né? Tem uns treinamentos aí que é 9 mil, 15 mil. Aí você está lá, ou seja, consciente, sabendo que quando aquela aula acabar, quando você der tchau, só ficou na tua cabeça, em média, 25%. Uhum. Ou seja, 75% de 10 mil, 7.500 você rasgou. Sem dúvida. Entendeu o A gente geralmente faz a aula, né? Depois faz tipo um flashcards e depois faz o exercício, porque Quando senão você não tem fica técnica, nada. quando você tem técnica, né? Uhum. Não tem, né? Ou seja, ele perdeu 75% da aula. Uhum. Então, nós temos como otimizar a sua capacidade de reter o que você ouve na sala de aula, no seminário, no congresso, no simpósio.
E também melhorar também, memorizar informações exatas. Por exemplo, com leitura dinâmica, a gente entende muito melhor. Né? Uhum. O teste de leitura, por exemplo, deu quanto? Agora, atualmente, a gente está com 1.700 para 90%. Então, é diferente você entender e você decorar, por exemplo, ossos, né? Substâncias, né? Ou seja, estruturas, né? De química de determinadas composições, drogas, né? Uhum. Ou seja, é diferente de você simplesmente ler, concorda? Sem dúvidas. Fórmulas, procedimentos. Então, essas ferramentas de memorização, elas ajudam você a memorizar os detalhes. Uhum. Às vezes são listas, às vezes são informações, às vezes são gráficos, às vezes é fisiologia, anatomia, correto? Às Uhum. vezes são leis, que é do direito, né? Tá, e como é que eu potencializo isso? Eu vou te passar aqui 3 ferramentas, depois eu vou direcionar, né, para aula e leitura. Aham. Tá? A primeira ferramenta, se você quiser anotar, Aham. é imaginação. Hum. Imaginação significa que eu vou produzir imagens mentais. O que é imagem mental? A imagem mental, se a gente for entender, né, seguirmos aí pela linha da leitura dinâmica, da programação neurolinguística, uma imagem mental significa que eu estou criando um visual interno. Por exemplo, eu posso te mostrar aqui o celular, é visual externo. Se eu pedir para você pensar no celular que você viu, provavelmente você vai olhar para cima à esquerda, que é onde estão as imagens recordadas. Se eu pedir para você imaginar um celular diferente desse, você vai olhar provavelmente para cima à direita, que é onde estão as imagens criadas. Então, quando eu falo em imaginação, eu falo em produzir imagens mentais criadas. Uhum. Então, sempre que eu vou criar uma informação, uma associação, ou tentar memorizar alguma coisa, você vai ter mais facilidade se você olhar para cima à direita, com exceção se você for canhoto. Uhum. O canhoto tem os módulos cerebrais invertidos. O Uhum. hemisfério direito está onde deveria estar o direito, né? E vice-versa. Agora, quando você estiver fazendo uma prova e quiser lembrar, vai te ajudar se você olhar para cima à esquerda. Uhum. Quando eu estou estudando, para cima à direita. Quando eu quero lembrar o que eu estudei, para cima à esquerda. Só essa informação ajuda muita gente. Não sei se Uhum. já percebeu, quando você toma a tabuada de uma criança, por exemplo, ela olha para baixo. Para baixo está o quê? Está, se ela olhar para cá, o digital, a conversa com ela mesma. Se ela olhar para cá, tem uma emoção forte, que geralmente é de constrangimento. Olhar para baixo à direita não vai fazer ela lembrar 8 vezes 7. Entendeu, não? Uhum. Porque ou ela vai estar pensando com ela mesma, caramba, e agora? Não sei. O que eu faço? Ai, meu Deus. Ou ela vai estar com vergonha, vai ficar vermelha, né? Se tiver Uhum. com medo, pálida. Então, vai ajudar, por exemplo, aquela criança, se ela tentar lembrar a tabuada que ela viu no caderno, ela vai olhar para cima à esquerda. Uhum. Essa informação é fundamental, principalmente para a criança. Né? Porque o adulto é cara de pau. Quando ele não sabe, ele é igual aquele aluno da escola do professor Raimundo. Não sei se você lembra, ele diz assim: pode perguntar, porque se sei, eu digo que sei. Se não sei, digo que não sei, pronto. Esse é o Uhum. famoso aluno cara de pau. Ele tem a habilidade de se apresentar e achar que se ele não souber, está tudo beleza. Sendo que ele tem a obrigação de estar sabendo. Mas vamos lá, Daniel. Imaginar, então, é essa habilidade. Existem as submodalidades. Se eu imaginar mais colorido, eu gravo mais. Se eu imaginar em movimento, eu gravo mais.
Se eu imaginar mais nítido, eu memorizo mais. O tamanho da imagem é importante. Se eu pedir para você imaginar um átomo, não sei se você lembra, né? Nós estudamos isso aí no segundo ano, né? Ou talvez em ciências, na oitava série, no oitavo ano, né? O primeiro a imaginar o átomo foi Bohr e Rutherford. Por conta disso, eles receberam o prêmio Nobel. Então, para imaginar o átomo, você tem que aumentar em milhões, talvez bilhões de vezes o tamanho dele. É ou não é? O Uhum. átomo simples de hidrogênio tem uma bolinha, que é o núcleo, e apenas um. O átomo tradicional, que a gente vê nos livros, tem dois, né? Uhum. Uma bolinha virando para cá, um elíptico, e outro para cá, que é o átomo de hélio, não é isso? Uhum. Então, esse é o tradicional. Por ter concebido o átomo daquele jeito, eles ganharam o prêmio Nobel. E o átomo não é daquele jeito. Só que não tem como ir lá e tomar o prêmio Nobel, certo? Né? Fala, não, você descobriu, mas a gente redescobriu que o que você disse não é exatamente aquilo. Tá, mas para a época foi válido, né? Foi possível Einstein desenvolver a bomba atômica, né? E foi possível o homem ir à Lua, por conta daquela imaginação de Rutherford, né? Mas tudo que eu imaginar, ou seja, às vezes eu tenho ele grande, preciso diminuir, às vezes ele é pequeno, preciso aumentar, ele tem que estar nítido, colorido e em movimento. Isaac Newton imaginou a maçã caindo, Arquimedes conseguiu descobrir o mistério da coroa, se era de ouro puro ou se era misturada. Ele queria derreter, né? O rei falou que ia matar ele, né? Falou, olha, você tá maluco? Essa coroa aqui tem gerações, né, que eu carrego. Você quer derreter minha coroa? Se até amanhã você não descobrir se é de ouro ou não é, né? E aí ele foi para a banheira, entrou em estado alfa, começou a imaginar como, aí ele descobriu o peso específico dos metais e chegou à conclusão que a coroa era de ouro puro. Ainda bem, senão teríamos perdido mais um gênio. Aí ele é aquele famoso grego que saiu gritando Eureka, né? No meio Uhum. da rua, pelado, né? Ele saiu peladão, assim, gritando, né? Então, vamos lá. A segunda ferramenta é a associação. Uhum. A associação é quando eu ligo as ideias. Você já ouviu falar assim, ó, perdeu o fio da meada? Aham. O que é o que significa perder o fio da meada? Significa que a pessoa perdeu a sequência das ideias, ou seja, uma que estava associada à outra, né? Uma ideia que estava ligada à outra, né? Uhum. Então, associar significa conectar as informações. No caso, né, se você tivesse criado, né, uma conexão entre a primeira palavra e a segunda e a terceira e a quarta, você teria gravado bem mais, ou talvez até os próprios 100%. Né? Aham. A associação, ou seja, quando eu crio uma ação entre A e B, ou B e C, ou que seja de C para B, ou de B para C, eu uso um verbo. Então, dentro da gramática, né, das classes gramaticais, é o verbo exprime ação. Então, eu vou pôr um verbo entre o 1 e o 2, entre o 2 e o 3, entre o 3 e o 4. Então, por exemplo, o livro poderia ter caído no cinzeiro, o cinzeiro poderia jogar na vaca, a vaca podia vestir o casaco poderia queimar com fósforo, Uhum. né? Então, no primeiro, né, eu coloquei, no segundo eu joguei, no terceiro eu vesti, no quarto eu queimei. Todos são verbos. Uhum. E a terceira ferramenta mágica é a famosa repetição. Essa com certeza você conhece. Uhum. Quanto mais eu uso, né, mais forte, né, fica a sinapse. Né? Uma vez fizeram uma pesquisa avaliando, fizeram uma experiência com um macaco. Para ele comer, ele tinha que enfiar o dedo
num buraco para retirar o alimento. Eles descobriram que formou uma sinapse daquele comportamento. Então, por tecnologia, por tomografia, ver a criação do comportamento fisiologicamente, através de uma sinapse que foi reforçada. Daí eles pararam de entregar o alimento pelo buraco, ele passou a comer do jeito que ele comia, e aquela sinapse foi enfraquecendo até que se tornou invisível diante do microscópio eletrônico. Bacana, né? É bem interessante. O Ramon e Carral, né, fazia muito... Ou seja, a memória ela é real, né? A sinapse ela é química, é um fenômeno elétrico. Quando você a cria, ela vai para o hipocampo, depois ela se torna física, né? Ela se transforma numa sinapse, né? Fisiologicamente ali, as associações entre axônios e dendritos. A teoria, basicamente, o inicial é essa. Então, agora eu vou falar mais 20 palavras e depois vamos dar as aplicações. Você vai imaginar borboletas pousando no sofá. Então, não é ouvir, né? Como é que eu sei se você ouviu, ou se você reagiu, ou se você imaginou? Quando você ouve e imagina, o teu olho vai para cima à direita. Tá? Quando você só ouve, né, geralmente você vai para o lado, à esquerda ou à direita. Né? Quando você fala com você ou repete dentro da sua cabeça, geralmente é para cá. Né? Quando o olho fica paradão assim, ó, geralmente ele só ouviu, mas não teve reação fisiológica neurológica. Tá, então a borboleta pousando no sofá, agora imagine que no sofá pula o canguru. Então, provavelmente, se eu lhe perguntar assim, que cor era o sofá? A gente vai tender a imaginar alguma cor quente, laranja, vermelha, né? Tende a, quer dizer que você não falou a cor do sofá que você imaginou. Você sugeriu algum sofá, certo? Então, quando eu perguntei a cor do sofá, e se você realmente imaginou, obrigatoriamente ele tinha cor. A confabulação que a gente faz. Então, essa abordagem é para saber se você está ouvindo ou se você realmente está criando imagens mentais internas criadas. Tá, agora o canguru corre atrás do fogão. Mas canguru não corre atrás de fogão. Mas na imaginação dá para correr numa boa, né? O fogão sobe a escada. No final da escada tem uma nuvem. Dentro da nuvem tem uma piscina. Um carro cai na piscina. Consegue imaginar um carro, perdeu o controle? Pô, em filme, de vez em quando, eles fazem isso. Né? Na vida real. A primeira era a borboleta, não é? Borboleta pousa no sofá. Tá, eu quero só as palavras, né? Ó, borboleta, depois borboleta, era... Sofá, canguru. Aí tinha uma escada. Não, nuvem. canguru corria, né? Atrás do fogão. Fogão, aí depois do fogão era... Escada. Nuvem. Carro. O que tinha dentro da nuvem? Nossa, eu acho que eu não me atentei nesse detalhe de dentro da nuvem, não. Eu achei que ele fosse para vincular alguma coisa. Não, tem sim, dentro da nuvem tem, porque você falou que até na vida real acontece É que eu falei carro, ia para carro, piscina. Isso, então dentro da nuvem estava a piscina. Ah, tá. Né? Então, no primeiro repasse, você organiza as ideias, correto? Agora, a tartaruga dirige o carro. A tartaruga vai calçar o tênis. Consegue imaginar o tênis pisando na banana? Pega essa banana, joga ela no canhão. Canhão, geralmente os alunos erram canhão, né? Então você vai jogar no canhão. De dentro do canhão sai um sapo. O sapo cai dentro de um tanque, esses tanques de lavar. O tanque está cheio de macarrão. Nossa, tá ficando muita coisa para lembrar. Não, em campeonatos o pessoal faz com 1.000, 2.000.
Uhum. em segundos, assim, tipo, tem um cara lá que memoriza 52 baralhos embaralhados em 2 minutos e pouco. Caramba. Depois de treinado, né? A mente é fácil para a mente preparada, né? Como a gente está Uhum. treinando, ainda não estamos aí prontos, né? Mas quem dirigiu o carro? Tartaruga, Calçou sapato. tênis, né? Uhum. Então observa que a diferença entre o sapato e o tênis está no que você imaginou, Sim. né? Uhum. Então o tênis pisou Banana, jogou no, canhão. então o canhão explode, sai de dentro dele, Nossa, agora eu tô confundindo porque eu fiquei com a cabeça do macarrão na máquina de lavar. isso, sai um sapo de dentro do canhão, né? Uhum. É que você não viu, não é fácil você imaginar um canhão explodindo e ao invés de sair a bala do canhão, que provavelmente eu acho que você não viu isso na sua mente, 99,9% de certeza, você não imaginou um canhão explodindo e saindo um sapo de dentro dele. Uhum. Isso foi eu que sugeri. Quando você faz sozinho, você vai criar associações que mais lhe chamam a É atenção, conveniente. mais conveniente. O sapo caiu dentro O tanque, do tanque, que estava cheio de. o macarrão. Aí, fizemos um repasse. Então, Uhum. imaginação, associação e repetição. Uhum. Ah, o macarrão se esparrama pelo tapete. Uhum. Em cima do tapete cai papel. Uhum. Vamos colocar o papel em cima da mesa. Uhum. Em cima da mesa tem uma garrafa. Uhum. Você vai pegar essa garrafa e vai jogar na cama. Uhum. Então o macarrão se esparramou por onde? Pelo tapete, E caiu no tapete. papel, Onde você colocou? em cima da mesa, O que tinha na mesa? uma garrafa, Onde você jogou? na cama. Me fala as 20. Nossa, mas eita, pera aí, vamos lá. Vamos lá, a gente começou. Calma aí que eu tô recapitulando aqui a história do. Eu não deveria, como diz o professor Raimundo, mas eu vou ajudar. Pera um pouquinho que eu tô na parte lá do canguru. Começa na borboleta. Ah, sim, tá, da borboleta. Aí borboleta da cama. Não, aí borboleta fala só as palavras, né? Pousou. Posso falar o que eu lembro? Porque da primeira eu. Não, 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 não. Agora tem que ser na ordem. Se eu disser João comeu pão é uma coisa, o pão comeu João, olha como é que muda. Uhum. Principalmente se você for o pão ou o João. Muda ou não muda? Tá. É uma piada, mas eu não sei contar piada. Então, olha só, a borboleta pousou no sofá. Isso. Aí Uhum. depois, Do sofá teve o canguru, canguru, só as palavras. fogão, Fogão, escada, sim, nuvem, nuvem, piscina, correto, carro. carro, Deixa eu ver aqui. Aí teve tartaruga, tartaruga, tênis, tênis, banana, banana, canhão, canhão, sapo, sapo, máquina de lavar. tanque, né? É. Máquina de Hum, lavar já é mais, né, para quem tem mais recurso. Era um tanque, né? tanque, macarrão, Carrão, tapete, tapete, papel, papel, mesa, mesa, garrafa garfo, e cama. cama. Interessante, achei isso bacaníssimo, viu? Tá, de trás para frente. Ah, vamos lá, então. Cama, Cama, garrafa, garrafa, papel, papel, macarrão, macarrão, tapete. tapete. Peraí. Aí, sapo,
Não, no tapete tinha esparramado, né? Uhum. O que estava esparramado no tapete? Papel. O papel caía, mas Uhum. esparramado mesmo era um alimento. Macarrão. Macarrão, Máquina de lavar. tanque, Ah, desculpa, eu fico nessa no máquina de lavar. Tanque. tanque, mais humilde. É tanquezinho É, mesmo, tem tanque de esfregar assim, sapo. sabe? Canhão. Canhão, Aí, peraí. Banana. banana, Tênis. tênis. Carro. Antes do tênis é tartaruga, né? Tartaruga. Carro. É, piscina. Cima, Nuvem. nuvem, Escada. escada, Fogão. fogão, Canguru. ok? E sofá. E a primeira, Borboleta. borboleta. Uhum. Então, quer dizer, para quem fazia 25%, 5 palavras, você conseguiu quase que 100. Uma ou outra, você Uhum. pensava um pouquinho mais. Uhum. No livro, você precisa inventar uma história? Não, porque ela já está coesa lá, né? Já existe lá no livro, seja qual for a matéria. E quanto mais você conseguir imaginar o que você ouve durante a aula, Uhum. principalmente o professor, quando ele é didático, ele usa muita metáfora, faz muitas associações, passa muito macete. Você só Uhum. ouvir é uma coisa, mas se você conseguir criar imagens mentais internas criadas, você vai aumentar entre 100 a 1000% sua capacidade para memorizar qualquer tipo de conteúdo. Muito interessante. Legal, Daniel? Legal, muito obrigado. É uma dica muito útil. Muito mesmo. E eu lhe espero como meu sócio também, viu? Muito obrigado. Tá, até o próximo vídeo, né? A próxima aula. Semana que vem, a gente vai estar em Alphaville, né? Eu já te passei aqui.